É isso aí, pessoal. Estamos começando, né, o nosso primeiro episódio do nosso Pode Acha que Pode, né? Nós já tivemos aí o episódio de apresentação e agora nós vamos começar, né, a partir de hoje, né, Luísa? Nós vamos começar aí a fazer os episódios do nosso Pode Acha que Pode, tá bom? Nós já temos aí o nosso convidado especial, né, que já tá passando perfume ali e já tá esperando para entrar, não é isso, Luísa? É isso aí. O Acha que Pode é um programa que foi pensado, foi sonhado, foi organizado para contar histórias que valem a pena. E a gente tem certeza absoluta que o convidado de hoje tem uma história muito legal. Eu conheço ele pessoalmente, a Cidinha também. A gente sabe que ele é um cara 100% e a história dele vai valer muito a pena de todos vocês ouvirem. Exatamente. E a gente quer agradecer todo mundo que está aqui, né, que está aqui com a gente, vendo esse episódio. E é isso. Vamos lá, vamos chamar ele. Mas tem que ficar até o final, não é isso, Luísa? Porque a história vale a pena. A história é contínua, né? Nós vamos começar de quando ele nasceu até agora. Exatamente. Tá, então vamos chamar o nosso convidado? Vamos lá. Então vamos lá. Então hoje nós estamos aqui com o primeiro convidado, né, do nosso primeiro episódio. Não poderia ser diferente, né, Luísa? Não tinha como ser, né? É um convidado mais que especial. Ele é o atual prefeito da nossa cidade, não é isso, Luísa? Exatamente. É a cidade onde é a sede do Acha que Pode. É o município de Mendonça, que também a gente reside. É a cidade natal nossa, que a gente vive e ama, né? E não poderia ser diferente, tinha que ser ele, né? Ele é uma pessoa que abraçou a nossa causa desde o começo, ele aceitou, assim, prontamente o nosso convite, e Exato. A gente ficou muito feliz, e tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. Então vamos chamar aqui, né, para sentar, para bater papo com a gente, né, o atual prefeito, o primeiro prefeito reeleito da história da cidade de Mendonça. Exato. Chega para cá, Juliano. Isso daí, então a gente está aqui, né, lógico que é um prazer para a gente, né, Juliano, estar te recebendo nesse nosso primeiro episódio. Como eu disse, né, não poderia ser diferente, um convidado mais que especial para a gente, por ser, né, o atual prefeito, o primeiro prefeito reeleito da cidade de Mendonça, e a cidade nossa, né, a cidade que a gente nasceu, que a gente vive, e a cidade do nosso podcast, né, Acha que Pode. Então, é um prazer para a gente. Obrigado. Prazer é meu, né, sempre, né, estar com vocês. E parabéns pela iniciativa, né, do projeto. Pode contar sempre comigo, pelo apoio fora da prefeitura, como amigo de vocês, que eu sou, vocês sabem disso, há anos, né? E isso é um projeto que vale a pena, porque já tem, né, em todo lugar, porque não é Mendonça. Sim, exatamente. A Rádio Voz já é uma pioneira aqui, né? Agora novo, é um podcast. Né? É novo, e como eu disse no primeiro episódio que a gente fez a apresentação, eu gosto do Pod porque é um toma lá da cá que é interessante, né? É uma conversa, é um bate-papo, não é simplesmente uma entrevista, não. Né? É um bate-papo. E quantas pessoas que às vezes não sabem a tua história de vida, a tua relação com Mendonça, como foi sua infância, e isso as pessoas, é gostoso da gente ouvir. A gente fica mais próximo do outro, né? E uma coisa que eu queria dizer é que o que a gente tem no nosso pod, que a gente tem esse combinado, podemos dizer assim, né, Cidinha, desde o começo, é que a gente vai ter sempre muito cuidado ao tocar a vida do outro, né? Porque a vida do outro é muito importante, né? Então a gente sempre vai querer fazer questões e bate-papo que seja prazeroso para você também responder, sim, né? Antes da gente iniciar, eu não poderia deixar de falar da Natália, que é a nossa companheira, né? Ela está junto com a gente nesse projeto. Ela não pôde estar hoje por conta de um problema de saúde da família, mas nos próximos com certeza ela estará, e ela está aqui de coração porque ela organizou junto com a gente, ela lutou junto com a gente, né? Então a gente não pode deixar de falar dela. Grande Natália, um grande abraço para você. Acompanho há tempos também o trabalho, dedicação dela, do profissionalismo dela. E tá de parabéns, mas logo vamos estar juntos. No próximo, com certeza, a Natália vai estar aqui, também agradecendo o nosso
videomaker. Lucas. Olha. Lucas Santos, tá sempre do lado de lá, né? Que ele fala que ele não gosta de aparecer, tá sempre do lado de lá. Obrigada, Mas, tá sempre segurando as como eu contas. sempre digo, não menos importante, né? Porque sem ele também a gente não conseguiria, né, Lucas? Verdade. Então, assim, igual a Luísa falou, ô, Juliana, a gente, né, vai tocar em assuntos assim que às vezes as pessoas, todo mundo conhece você como o prefeito Juliano, né, o prefeito reeleito, o pessoal mais próximo, às vezes, tem muita gente, às vezes, até próximo de você que não conhece sua história, não sabe onde você nasceu, né, como foi sua infância. Exatamente. Conta pra gente, ô, Juliano, assim, um breve relato de como foi a infância do prefeito, do Juliano mesmo, como que Sua foi? relação com o Mendonça de sempre, né? Fui nascido e criado aqui, né? Famílias tradicionais, né? No caso, aqui, das antigas, quem não foi na venda do Dito Mineiro, né? Todos os meus avós estão falecidos, mas onde que é meu escritório ainda? Eu lá. até comentei com a Luísa, né? Que esse pedaço que nós estamos, né? Era do seu avô, né? Tá a escritura do nome dele. Benedito Anselmo de Oliveira, famoso Dito Mineiro. Minha avó, Dita Mel, Benedita, né? Coincidência. Sim. E tinha a mercearia, onde que é o meu escritório hoje, todo mundo sabe que é lá da Energisa, né? Aquela casa de toda a vida lá dos meus avós, meu pai reside lá hoje, como sabe, meus pais são separados, minha mãe mora em outra residência. É a família da minha mãe, né? Os Marqueto, Jerônimo de Souza, Demira Marqueto, também nascido e criado aqui, propriedades rurais, né? E foram para Rio Preto em 82 e ficamos aqui em Mendonça, né? Aí foi se casando, minha mãe não é a caçula, mas é uma das mais novas da família, de 9 irmãos. E do meu pai também, meu pai esse é o caçula, também é de 9 irmãos. E se casaram. E a gente foi, meu pai continuou no bar, na venda, ajudando lá, minha mãe também, na roça lá. Então eu nasci aqui, né, em Mendonça, estudei, antigo prézinho, que na época era pré, lá na Antônio Alves de Souza, né? O prézinho era lá em cima, que hoje é o fundamental. Então era lá o prézinho, depois a gente vinha para Nicota, né? Fazer o primeiro, o segundo, né? O terceiro. Aí o terceiro eu na Nicota eu estudei. Aí depois meus pais resolveram se mudar para Rio Preto, para comprar um bar lá. Então eu fiquei até o terceiro ano na Nicota. Depois eu continuei estudando lá, mas nunca, toda semana estava aqui em Mendonça, ajudava meu pai no bar lá, Rio Preto, com 15 anos que eu mudei para lá, 9 anos, né, de idade. Então ficava um pouquinho, minha irmã com 5 anos, ficava um pouquinho, a gente foi crescendo, estudando, trabalhando, a vida toda assim. E meus pais separaram, aí vendeu o bar em 93, mas aí eu comecei a estudar, né, com o pessoal convivendo lá, me incentivando, Juliano, o que você vai fazer? A gente não tem noção, né, do que você quer ser. Verdade. Então, você quer ser muito prefeito. Novo, né? Né, assim, você tem que ter eu quero ser prefeito, você tem que trabalhar, estudar, se preparar para ser, né? Então, eu quero ser médico, não. Então, eu ia muitos no bar, meu pai ia muitos engenheiros numa construtora famosa lá. E aí, o Juliano, faz técnico de edificações, lá no Filadélfia, Gouveia Neto, né? Escola técnica. Sim. De primeiríssima qualidade, que hoje é FATEC, né? FATEC. ETEC. Hoje é ETEC. ETEC. Perto do aeroporto. Então, ela foi me incentivando, faz técnico de edificações, depois é mais fácil para te colocar aqui na construtora, então, poxa, sem grana, né? A família trabalhando, todo mundo trabalhando, você precisando de emprego. Começou. Então, eu comecei pelo técnico de edificações. E assim, você foi um menino que sempre gostou de estudar, né? Sempre gostei. Nunca fui CDF, não, mas... mas estava ali na média, né? Sempre na média. Eu passei um sufoco, mas sempre dedicado. É sempre dedicado, né? É legal. E depois do Filadélfia, eu me formei, já consegui estágio numa construtora. Disso, o meu ex-patrão, na época, falou, começa a faculdade de engenharia, que é período integral também, mas... Você estudou em Rio Preto? Rio Preto, na Dom Pedro. Na Dom Pedro. Período integral, ele falou, como é que eu vou estudar sem dinheiro? Aí eu ganhava um salário como técnico. Aí ele me incentivou também, o patrão, porque ele trabalhava e mostra o serviço, né? Então, graças a Deus, tive boas indicações e bons serviços. Eu fui para a faculdade primeiro ano, o meu patrão, o diretor da empresa, começou a pagar a minha faculdade, que para a empresa é bom, né? Que abate o imposto de renda. Sim. Fiquei 1 ano. A empresa fechou. Falei, o que eu vou fazer da vida? Eu vou ter que trancar, né? Meu pai separado, como é que faz? Cada um tocando sua vida, e não tinha condições pelo valor da faculdade. Foi quando entrou a minha família, que eu sempre falo, vocês podem ver que eu sempre coloco a família em primeiro lugar, né? E que sempre me apoiou em toda a minha vida, né? E aí
se conversaram, meu tio lá de São Paulo, sempre dá força, meus tios aqui, cada um dentro da sua Dando possibilidade, limite, né? às vezes não só com dinheiro, mas com apoio, porque ele andava de circular, não tinha carro, nada, então consegui, com apoio eles continuar, e no meio do segundo ano, no meio da faculdade, foram 5 anos, em Rio Preto eu consegui o estágio, aí começou uma remuneraçãozinha lá, que também conseguia pagar o almoço, tinha um convênio médico, trabalhando, tudo de circularzão. Ou Santa seja, Luzia. você sempre trabalhou. Sempre, Sempre trabalhou. graças a Deus. Antes da No faculdade bar também. aqui, Sempre. E teve a transição só, Luísa, Cidinha, desses 2 anos e meio de faculdade, quando você é na faculdade, todo mundo quer um estágio. Hoje o pessoal pede para mim na prefeitura. Sim. E a faculdade, o órgão, não aceita, né? A partir do segundo ano. Sim. Então todo mundo tem esse problema até hoje, né? E eu tive esse problema. Então esse ano de transição que eu não consegui trabalhar porque período integral e a minha família não deixou eu parar. Então eu me segurei, lógico, a gente não vinha muito para cá porque o custo também de vida sempre foi mais baixo que Rio Preto, né? Sim. Então eu pegava o famoso PV Tour para vir para cá quando meu pai não vinha, minha mãe. Então aí tá uma vida muito boa, eles são uma vida muito boa disso. Me formei com estágio 2 anos e meio. No segundo ano e meio eu fui contratado na construtora que eu trabalhei 12 anos, estagiário, me formei em 99 e o meu patrão já disse, Juliano, você está contratado no final do ano, você vai pro trecho. Aí eu fui contratado e fiquei 12 anos na empresa, trabalhando em São Paulo, 8. Aí você já voou, foi para São Paulo, já foi... Aprendi, então, é isso que eu sempre falo, quando eu sempre vivia falando, eu aprendi muita coisa, né? Lá em São Paulo, nas obras, em comunidades, né? Favela. Porque você foi sozinho para lá. Cá. Sua família morava em Rio Preto. Isso, eu não era casado ainda, mas... Você ainda era solteiro, tranquilo, então a gente vai. Seguir teu caminho. Já formado com emprego, da faculdade, já treinado, por isso que o estágio é importante. Sim. É muito. E no final não foi remunerado o meu estágio, porque a crise, que hoje passa o Brasil uma crise sim, a gente está vivendo isso, naquela época de 99, a construção civil não estava no auge. Sim. Então, meu patrão teve que fazer uma redução de gastos, como depende da empresa, a prefeitura tem esses altos e baixos, faz parte, não é má administração. É que são crises do país, que a gente depende dos grandes, né? E ele falou, Juliano, eu vou ter que diminuir os gastos aí, não vou te dispensar, mas se você trabalhar esse ano, eu te pago aí a vale-refeição e o convênio. Até hoje eu tenho do almoço, faz 20 e poucos anos. Mas aí você fica que tá tudo certo. São os melhores estagiários que eu tenho. Você e o outro amigo que tava lá, né? Que é o Rodrigo, que hoje está em São José dos Campos, que é casado com a Michelle aqui, né? Sim. Ele preferiu ir para outra empresa, eu fiquei. Falando, faltando um ano só, tá tudo certo, essa crise não tinha obra no lugar, aí eu fiquei. Acabei a faculdade, já me mandou para a obra, fui perto de Campinas, lá para Indaiatuba, vim aqui para Araraquara, fui para Iperó, Piedade, eu estive em Serra Negra, várias obras do estado, porque as licitações de obras públicas, né? Prédios da Senegal, que no nosso caso aqui é casas, né? Porta da cidade são casas da Senegal, então lá são prédios. Então vivi muito. A minha reta final, antes de sair da empresa em 2009, para montar meus negócios, já correu particular, mas foi tudo batalhado, foi ir e volta para São Paulo. E foi uma escola, na verdade, para você, né? Porque... Tenho amizade com meus patrões até hoje, pra você ter uma ideia. Quando eu saí, foi muito combinado, saí pela porta da frente, isso é muito legal para todos, né? Sim. Eu já tinha feito atingido minha meta na empresa, 10 anos lá, e eles também precisavam trocar, também mudar o estilo de política, e foi muito bom. E você saiu por conta da vida pública, Juliana? Não, de jeito nenhum. Eu nunca pedi para ser. Você ainda não tinha até então você não tinha pretensão. Se falar da vida pública, a história começa lá quando eu me formei. Se eu não me lembro uma época... Porque você já estava aí, né, nessas construções, você já ia para esse cidade, você já tinha Acabei de me informar, sem grana, sem nada. Teve uma eleição aqui, eu não lembro se é 2000, ano que eu formei. Tava aqui, sempre assim, minha família, a cidade pequena se envolve, assim, mas não assim, eu nunca fui de levantar bandeira amarela, vermelha, nunca. E daí você, de presidente, tem opinião. Mas a gente que está aqui no nosso município, tem que saber o que fazer pela cidade. Então eu não posso entrar em briga dos grandes, porque aqui você não sabe, né, nós como estamos vai sofrendo ser. hoje. Exatamente. Aqui ou nas cidades pequenas hoje, todas as cidades pequenas estão sofrendo hoje com essas brigas dados grandes. E eu nunca me meti a brigar. A gente pode ter opiniões diferentes, mas você não vai ver nunca bater boca por causa dos grandes, porque isso a gente vai convendo.
Eu já vi muitos brigarem, perder amizade. Isso eu não faço. Inclusive, as pessoas da cidade pequena, eu respeito todo mundo Exato. que não votou em mim. E a gente tem que respeitar mesmo. Porque, né, aqui Faz eu falo parte. assim, a cidade, por ser uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, não é? A família toda, né? Eu conheço vocês. Se você não votou, né? Você não, qual motivo você teve? Ou é por causa de mim, Você ou tem é a sua por causa opinião, não do é? meu vício, é por causa do que tá comigo hoje. Faz parte. Né? Exatamente. Mas não vira as costas pra Faz ninguém. parte da democracia, Graças a Deus. inclusive, né? Então, quando eu fui em 2000, me convidaram, Juliano, Mendonça precisa de um prefeito novo. Tipo João Buzo. Eu ia falar. João Eu Buzo. tinha 24 anos. Formei com 23, 24. Ah, uma coisa boa, né? Nem filiado, era nada, né? Nem sabia que era político. Mas meu avô era apaixonado, eu vou dizer. Meus avós. Uhum. Mas meu avô tinha um sonho. Ele sempre falou, tanto vários antigos Sim. que frequentavam a mercearia dele, fala. Ele tinha um sonho de alguém da família dele ser prefeito um dia. É que eu tô cumprindo essa missão. Você pegou a missão. Olha aí uma coisa Porque eu não que a gente pedi pra ser. sabia, eu tenho Exatamente. certeza absoluta. Quase que ninguém. Quase ninguém, nem de Mendonça, nem da região. Não O é, pessoal, disso. quem é né? próximo mesmo, né? E É só quem é muito Deu próximo uma- mesmo, né? Da Mas- família mas antiga, o pessoal antigo. Porque eu lembro, né? Porque a gente frequentava a venda, né? Eu era criança, mas a gente Eu ia só- lá, exatamente. Então era uma coisa Eu assim. só conhecia ele, morreu, eu tinha 9 anos. Mudamos para Rio Preto, no ano seguinte ele faleceu, em Aham. 87. Mas, eu assim, corintiano igual eu, mas nunca meu pai corintiano, só via isso, né? Eu fiz, vai na piscina, me cuidar de mim, né? E ficava de olho lá, igual um pai. Até antes de se mudar. Aí quando ele faleceu, mas assim, eu nunca vi ele falar de política, eu sei que ele era malufista, né? Malufista na Sim. época. como metade de Mendonça, né? É verdade. Exatamente. E, coincidência, Maluf é engenheiro, né? E eu comecei a ver os programas na TV, porque não tem o que fazer em casa, aí você vai assistindo para também saber como é que é, né? Então, se ouve de todo mundo, você tem que ver. Então, eu assistia muito programa, esses programas lá atrás, políticos. E meu avô tinha esse sonho aí que, hoje, o falecido menino, o Valdemar Vivo, que todo mundo Uhum. também, é uma lenda aqui em Mendonça, que lenda. faleceu há pouco tempo. Ele com os discursos dele, né? Sim. A gente se divertia muito, mas ele sempre foi o cara que falava a verdade, era policial. E quando eu fui convidado a ser vice do Sabiá, né, em 2016, né, pelo Sabiá e da equipe, estava quietinho em casa também, foram me convidar, aceitei, fui com o maior prazer, para trabalhar para a cidade. E o menino sempre falava, agora você vai realizar o sonho do teu avô. Fazer discurso. Seu avô falava, eu queria um dia alguém da minha família fosse prefeito. Meu padrinho, Fernando, foi vereador, Fernando Sim. Anselmo, na minha madrinha que lê. Meu pai, do fundo da venda do meu avô, sem trabalhar, meu avô elegeu ele de suplente. Meu pai participou de 2 sessões. Meu tio Mário Petrolini era Sim. vereador na época. Eles contam a história agora que não sabia. Teve que recuar um mês, coisa assim. Meu pai assumiu para fazer a votação. Aí, viu? Então tem essas histórias da vida, né? Então, Juliana, pode acontecer. E deixa eu te perguntar. Eu estou ouvindo você falar tudo isso, parece que passa um filme na cabeça da gente, né? Você acredita que tinha que ser mesmo? Que era para ser mesmo? Ou você não acredita em nada disso? Você acha que não, que foi só coincidência? Era para ser, sabe por quê? Porque aí a gente começa como A caminhada. você não começa. E aí começa a brincadeira. Aí eu entrei na construtora. Lá na construtora, tinha brincadeira, porque sempre, desde os meus amigos de Rio Preto, eu sempre fiz questão de trazer eles para Mendonça. Nas festas dos peões, a gente é apaixonado, né, em rodeio. Por isso que eu participo, né, quando tem a festa aqui, eu participo dos eventos, porque eu gosto. Nascemos lá, né, na arena lá, Sim. na época do Zé do Prato, que ia aqui em Mendonça, depois ele A gente foi desfilava lá, no desfilava meio, né? na arena. Pô, quem que não... Zé do Prato, que ficou pra história aí, né? Depois ele ficou mais famoso, ele não teve condições de trazer mais, aí veio o Paulinho Penabra. Então tem uma sequência, né? Verdade, grande Então, Paulinho. E lembrar as tradições, então a gente tem que manter as tradições. Esse que eu participei, convivi e penso. E eu trazia todos os meus amigos de faculdade, cada um, Mato Grosso, uma vez eu ia 20 aqui. Dormia um pouquinho na minha avó, lá na casa do Padrinho Fernando, do tio Mário Catiaderede, Dividia um pouquinho. aqui no João Pacheco, que é aqui do lado, né? É aqui. Se não era aqui, era aqui. Exatamente aqui do lado. Aqui Pacheco, do lado. Serena, às vezes mudar para o sítio, e vinha, porque o pessoal era legal, né? Mesmo tipo, participava dos desfiles. Então tinha na época, quando os desfiles eu trazia. Então todo mundo que eu conheci, consegui trazer para menos. Tanto que alguns ainda têm contato até hoje. O Rodrigo é um deles que eu trouxe e casou com a Rodrigo Michelle. acabou casando com uma Vindo mendoncense. para cá na minha época de faculdade. Mas a Então. de técnico de edificações já trouxe também, na época do bar, mais novo. Então começou aí.
Aí eu fui pra construtora e os caras falaram, pô, você vai ter Mendonça, porque eu sempre fui apaixonado na cidade. Você tem que gostar, né? E eu amo a cidade. Não é porque eu tô aqui na política, sempre gostei. Mas só de você estar contando, né, já mostra que você nunca abandonou a cidade, na verdade, né? Se a gente for... Trabalhei fora, mas eu tava toda semana Se a gente for ver, Exatamente. você teve todas as oportunidades do mundo, você foi para São Paulo trabalhar, ficar lá. você teve todas as Exato. oportunidades de se desligar, de certa maneira, Sim. daqui. E você nunca fez Toda. isso. E só pode ser por amor à Sim. cidade, né? Porque E- eu também tive oportunidades, fui estudar fora e tal, e voltei. E eu acho que é isso, a gente tem um vínculo com esse município de amor mesmo, né? A gente gosta disso aqui, né? A gente gosta de morar É aqui, que eu falo, de estar assim, aqui. como trabalha e começa a desenvolver, graças a Deus, né? A gente não, eu falo assim, tem que trabalhar para pagar, que, né, o meu filho tá aqui, o Álvaro, tá me acompanhando na assessoria, né? Tá na 7 assessoria. aninhos ele fez essa semana passada, então é outra riqueza que a gente tem, de Deus aí que tá, né? Que eu sempre tive um sonho de ter um filho. E a Eliane, minha esposa, né? Que minha companheira, nós somos casados faz 8, mas estamos juntas às 18. A Eliana, Mas que essas viagens. a Eliana, que é a sua esposa, ela é de Adolfo, né? E também Nós abraçou conhecemos nossa uns bailes lá, naqueles bailes antigos, né? Que tinha as bandas antigas, né? Exatamente. Que saudade das bandas lá em Adolfo, por Muita aí vai. saudade, né? Também, pessoas trabalhando fora, família separada, demorou um pouco para casar, para se entender legal, mas sempre foi uma pessoa sensacional, era a família dela, e por isso que a gente vive bem, graças a Deus. Eu falo assim que hoje a né? sua esposa, seu filho é uma base para Base, você, né? base. É onde você consegue, né, dar uma sossegada, né, do dia a dia, da correria. Então, se você não tivesse essa base, ia ser bem mais difícil, né? Na época, ela desde que... Não, nenhum parente tinha que seja candidato a nada. Não. Então, você pergunta se algum incentivo familiar, desde que eu fui candidato em 2012, né? Aquela vez com o Dar Milhossi, a gente perdeu a eleição, mas perdemos a eleição. Então, para mim também foi mais uma lição de vida. É isso que a gente tem que saber nas vitórias, nas derrotas, entre aspas, né, que fala, por que alguma coisa aconteceu que não deu certo. Então, a minha cabeça sempre foi muito boa, porque graças à base familiar que eu tenho, e dos amigos, sabe, das amizades que a gente tem, as conversas boas, eu nunca... Assim, eu gosto de tomar uma cervejinha, sabe que eu gosto. Mas faz parte da vida da gente. Agora, fazer extravagância, fazer loucura, mexer com coisa brigar, errada, não é? Nunca briguei na minha vida, nunca mexi com droga, graças a Deus. Então, eu tenho que dar exemplo. E é isso aí. Foi uma coisa errada, tem gente que protege, mas assim, não tem maldade, nunca tive, nunca vou ter. Principalmente agora. Eu sempre percebi isso, né? Que às vezes a gente tá junto, você sempre foi a pessoa de apaziguar, né? sempre. Se alguém briga, alguém vem xingar, a outra pessoa do lado, às vezes um amigo seu tá bravo, você fala, calma, não é assim. Você sempre foi, né? Essa pessoa. A cor dos cabelos. Você pegar a pronto. Não fala dos... Ó, lembra da minha voz? É a mesma, é dos meus cabelos. Fazer igual hoje a convivência. Acontece. Os vereadores, por exemplo, toda vez tem uma coisa difícil, né, que não é fácil você agradar a todos, né? E o vereador, impossível. O prefeito e o vice Moisés, que é um grande amigo, parceiro meu lá, que me ajuda bastante, lá no gabinete, junto com o Tatinho lá, você sabe disso. Então, a equipe é boa, né? Então a gente tem que... eu viajo bastante buscar os resultados de recursos, mas eu gosto de estar aqui, mas você não pode ficar só aqui. E você fica ali, eu fico fazendo minhas contas, olhando os programas, né? Que o Oswaldo via direto lá, que antes ele via sozinho, né? Agora eu tenho o computador, tenho meu celular, nós andamos juntos, né? Depois que eu falo, a profissão minha ajuda muito, assim, a parte de planejamento, base, né? Assim, desenvolver a cidade do futuro. Então, esse que é um pouco diferente, que eu não sou da raça, assim, do sangue político, minha profissão é política, né? Então, não é, graças a Deus. Eu como entrei, falei, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, o que eu disse que em 2012 a gente perdeu a eleição, pra mim não foi uma perca, a gente fica chateado uma semana, depois passa. Você fica a cabeça inchada, fica uma semana no rancho lá, se distrai, acabou a eleição, eu já liguei. Na época pro Sabiá, porque eu não tinha assim contato com o Ciosi, mas nunca tivemos problema de família mesmo, sempre gostou dele, né? Mas eu trabalhava em São Paulo, não tinha contato pessoal, não tinha celular, né? Eu tinha que saber como teve até hoje, né? O Sabiá frequentava o bar do meu pai, pra você ter uma ideia. Na época, meu tio Mainha, né? Irmão da minha mãe, começou a namorar a sobrinha dele. Então começou um vínculo lá, de amizade, né? Familiar também. Então, fomos aniversário de 2012, mas não é problema, faz parte. Sim. Zé Sérgio, tá comigo até agora no gabinete. Crescemos juntos. Pô, é opção. Precisa ter. E nunca brigamos, nunca discutimos, nenhum problema pessoal. Acho que nós nunca trabalhamos juntos lá, eu e o Sabiá. Nunca discutimos com o Sabiá. Eu tenho o maior respeito, carinho. O Zé Sérgio, tem um exato lá de trás.
ajudei nesse candidato a vereador da época, mas você merece, foi a primeira vez que ele foi, eu não era nada. E aí vai, a trajetória é essa. Tava lá, todo dia te conversando, que é o melhor, a gente vai aprendendo, amadurecendo, na verdade, na vida. Exatamente. E é isso que eu tenho que fazer, dar exemplo. E errar, vamos errar. Sempre. Até porque errar todo Tem mundo jeito. erra, né? Não tem Maldade como. nenhuma. Agora, tem hora que você tem que agir um pouco, porque senão você perde o controle da situação, porque a população atende a todos. Quando não dá, o pessoal às vezes liga aqui, eu tô aqui, o senhor tá aqui. Tô falando com vocês agora, eu não vou atender celular. E tem gente que fica brava, entendeu? Aí eu entro também e falo, meu amigo, com certeza que eu não deixo falar com ninguém, mas tem hora que eu não posso atender. Mas ó, tem o Moisés que atende, tem o Tatinho, tem os vereadores, são todos companheiros meus, para passar uma mensagem. A gente se reúne, a gente se fala. Na hora que eu tô viajando, eu tô com um gabinete de deputado. Então assim, você tem que ter o jogo de cintura, né, explicar. E eu passo isso porque, e pode reparar aí que antigamente tinha uma guerra em Facebook, Instagram. Hoje já não tem mais. Mas eu quando eu entrei, eu preciso mudar isso aí, né? Ao mesmo que teve aquela repartição eu acho que às vezes a gente tem que quebrar eu trabalhei ciclos, para isso. né? Quebrar ciclos, porque Mendonça é uma cidade que minha família também sempre foi muito ligada à política, tinha, né, na época do seu Nelson Finado, seu Nelson Maturana, enfim. E sempre existiu rinchas políticas, enfim. Sim. E eu acho que essa nova versão política de Mendonça está quebrando esse ciclo. Porque sempre foi, ou é branco ou preto, né? Ou é A ou é B. De inimizade, né? O fato de um preferir um candidato e o outro preferir o outro, enfim, ou por N motivos, ou porque é amigo, ou porque não gosta do projeto dele. Isso é saudável. Eu acho isso saudável. Muito. Precisa ter, isso é necessário, né? E o que eu sempre vi em você foi exatamente essa tranquilidade, que às vezes até me enervava, né? Nervosa com essa tranquilidade também. Mas muito tranquilo sempre, muito, vai dar tudo certo. Se tiver que ser, vai ser, se não tiver que ser, né? Eu tô aqui, eu tô de peito aberto, eu sempre ouvi isso muito de você. Então, eu acho que isso é um diferencial seu, né? Para ser um político, claro, tem que ter, como a gente diz, né? Tem que ter as manhas para ser político, mas também tem que ter essa parte. Igual né? Você acabou de falar agora há pouco, né? Que você não é político, né? Tipo, você na veia. Hoje você está como político, porque hoje não tem como. Mas tipo assim, você sempre pensou diferente, né? Sim. Você não é aquela pessoa que, eu vou fazer isso daqui e não vou mudar. A minha cabeça essa. Em troca, não. Exatamente. Você não, você é uma pessoa que pensa diferente, né? Igual ela falou, você você senta, você consegue, né, pensar fora, tipo assim, você não fica só ali, não, eu vou brigar com fulano por isso, não. Dá para ir para o outro caminho, você consegue achar esse caminho, né? Você consegue sentar e pensar. Eu sofri um pouquinho quando eu comecei de vice, né? Quando, em 2016, a gente ganhou a eleição lá, o Rio Sabiá, e como eu, Juliano, você cuida para mim de chefe de gabinete, né? E eu faço aqui, não, opa, conta comigo, sempre aqui para parceria, tem minhas coisas fora, o Sabiá também tem, né? Então, eu disse, a gente não vive da política, né? Mas como você tá aqui, você tem que focar, lógico, porque daqui a pouco eu falo, eu tô preparando já minha saída em 2028, porque minha vida continua paralela, mas lógico que você não 100% como era antes, então eu já tenho que, daqui a 3 anos, né? que não, você acaba, se envolve, eu me envolvo muito, né? Então, você pode ver, eu tô pensando em dia até 19, a possibilidade de ter alguma liberação em Brasília ainda. São Paulo é diferente de Brasília. Sim. São Paulo tem alguns eventos agora de entregas, né? Mas de entregas, não vai ganhar, não. Agora Brasília tem os restos a pagar. Já vocês podem puxar postagens anteriores aí, que 30 de dezembro possa cair alguma coisa. O ano passado caiu 500 mil. Caiu, né? Já tava lá, de plantão em casa. Oswaldo. Não tá trabalhando, mas tá de plantão, né? Mas assim, porque você tem que estar atento, porque vários prefeitos perdem a verba, dar uma parada no final do ano. Sim. Mas a tua equipe técnica tem que estar ligada. E vários perdem. É hora que sobra, então a gente tá atento. Né? A equipe nossa é muito boa, sempre falo, geral. E eu já gosto e fico atento. Eu tenho meu celular, tenho um e-mail ali, aí tem a turma que não dorme, então vai, né? Mas tudo bem, então isso faz parte. Mas como vice-prefeito, quando eu entrei, eu nunca fui vereador, nunca
participei da prefeitura. Sim, você de já cargo. entrou de vice, Eu né? não Já. tinha conhecimento, então fiquei muito feliz pelo convite, mesmo também não podendo, né? Porque na época o seu Ciosi faleceu, né? Sim. E o Sabiá era vice. Ele tinha acabado, começam os boatos, né? Igual tá começando agora, já para ano que vem de presidente, governador. Eu tava, mas fazia muito tempo que eu não falava nem de política, nada, né? E realmente estava nosso amigo Adair Milhossi, que tinha a pretensão de retornar, e o Ciosi para reeleição, né? Que nunca teve reeleição em Mendonça, né? Exato. E aí eu falei, ó, o Toninho Sabiá foi lá falar comigo, Juliano, o pessoal tá querendo que eu vá ser candidato, eu não vou, não. E eu não sabia que o seu Ciosi estava internado, né? Eu vi ele no rodeio lá, ele deu um abraço lá, né? Porque acabou, depois ele se aproximou bastante, né? Pela convivência, né? Sim. Uhum. Passar em frente ao meu escritório, buzinava, quer dizer, eu sou fase de mexer. Agora também a gente sabe entender quando você tá com maldade, isso... Às vezes não tem muito, mas eu aprendi também a lidar. Aí Com você tem o que dar tempo uma você firmada. acaba... Aí se você também não dá recuadinha, aí eu sei afastar também. Então foi essa relação. O Sabiá falou, Juliano, não posso ir. Olha como que é a vida. Eu não quero ir candidata, minha filha Ana Cláudia não, minha esposa. Não vou mexer com política mais. Por vários motivos lá, que não vem ao caso. Eu falei, Toninho, se você for, você pode contar comigo, né? Nossa amizade e tudo. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, deve o Ciosi e o Odair, aí, pelos comentários, né? Que eu tô mexendo com meus negócios, investindo em a gente sempre coisas. escuta na rua, né? É. Não tem jeito. Mas, assim, o que eu posso falar? Tô aqui. Bom, isso foi no sábado de manhã. Sábado à noite, o Ciosi faleceu. Aí, quer dizer, mudou toda a história. A história Ele, mudou. ele falou que não queria mais, com algumas decepções dele. E aí, pô, 6 da manhã, à noite eu recebi a mensagem, 6 da manhã eu mandei a mensagem. Ele não tem zap até hoje. Mandei mensagem, falou, tudo bem, bom dia, tudo bem? Porque tinha que decidir em tantas horas, né? Uhum. Assuma agora o posto de prefeito, que eu sei que você tem esse sonho e tem a capacidade, né? E pode contar com a gente aí pro futuro, tá? Com minha ajuda, com meu apoio como engenheiro, que eu, na época, ajudei o Dar também como engenheiro, né? Você sempre estava dos algumas obras bastidores, eu fiz, né? sim, pela minha empresa, mas também fiz muita coisa voluntária, sabe? Participamos do Sim, CCR sim. lá, com a tropa de elite, mas Grande a tropa de equipe elite. toda ajudou, né? Isso muito legal, a minha prefeitura tem que apoiar os grupos, entendeu? Então, isso foi feito, uma coisa que ficou marcada, porque uma coisa que dá saudade. Sim. Então, cada um teve sua fase. Aí eu fui, o senhor faleceu, o Sabiá assumiu, e de novo eu quietinho lá. Aí fizeram a reunião, só participei, não levantei dedo nenhum. No fim, conversaram entre eles, e foram me convidar se eu toparia. O próprio Dar falou, Juliano, vai você? Ele falou, Dar, eu não tenho, eu quero ajudar só, né? Eu tenho outros projetos, mas eu quero ajudar a cidade, como eu sempre fiz. Enfim, falaram, toparam, eu acabei aceitando. Família de novo, não, igual 2012, não vai. Beleza. Então, acho que essa trajetória foi legal. E, como eu te disse, eu não estava preparado, como é que é a administração pública? Eu acho que você tem que ter um grauzinho para fazer, por exemplo. Eu cheguei da vida privada, simplesmente na obra. Você chega mais firme no funcionário. O teu funcionário gosta que você dá umas pancadas, né? Que é meu jeitão, que eu aprendi na construtora que eu trabalhei. Então, na minha vida particular, você tem um jeito de falar aqui na sua rádio. Uhum. A Luísa na Sim. escola, né? Você tem cada um. O Lucas no jornalismo, no videomaker dele, né? E eu cheguei me atropelando, né? E aí, internamente, conheço todos, né? Que já, tipo, não você quer fazer prefeitura numa empresa privada, mas não é. Não é. Não é. Você não pode. Definitivamente não, Não pode, é. sabe disso que eu gosto de falar. E às vezes chega mais firme, mas é um tom. Tipo assim, você não desrespeita ninguém, mas você tem que ser mais firme uma hora. Sim. E eu acabei acelerando um pouquinho, até eu saber, por mais experiente, falei, Juliano, vai mais de leve, às vezes o pessoal vai ficar um pouco bronca. Eu fui percebendo, né? Aí eu fui maneirando, opa, peraí. Então, quer dizer, aí como me convidamos, a gente ganhou a eleição, eu entrei para querer fazer, igual eu entrei agora. E ele falou, vamos, porque eu não posso para reeleição, né? Com a morte dos senhores, não posso para reeleição. E a família, Sabiá, Dona Maria, pessoal, nós vamos preparar você para ser o prefeito, para continuar o trabalho, né? Então, legal, porque eu não levantei o dedo para ser o vice, né? E concordei no final. Mas já que eu tô, agora, tem sim uma missão, uma meta na vida, e aí junta tudo que eu falei, da missão, do sonho do meu avô, você tá ali trabalhando, as coisas estão desenvolvendo, sabe? Você vê que tá andando, né? Comecei a ter contato com os deputados,
que ele me dava essa liberdade para isso, em nome da cidade, em nome dele, né? Então, com os vereadores, então fui muito para São Paulo, Brasília, pedido para ir, o Ju vai para mim lá, opa, vou lá, que eu estou em nome do prefeito, você vai estar aqui para a cidade, então, foi muito legal esse trabalho, e a gente foi pegando os contatos, né? Então, nessa parte aí, a gente honrou bastante, fez muita coisa para a cidade. Aí não teve a reeleição, eu me preparei para ser, me preparei. Então, o que está acontecendo hoje, tem muito do vice-prefeito. Porque, tipo, para mim foi uma oportunidade que abriram as portas para eu não sabia se eu você, ia né? continuar. Aí que eu cheguei no final. Na verdade, teve a truque, vocês sabem o que aconteceu? é uma caminhada. Caminhada. E E poderia ter parado também. E não Vocês deixa sabem de acontecer. ser uma caminhada profissional, Não. né, Juliana? Não, porque é mais na vida Porque nossa hoje, uma realização. Porque você, assim, antes da gente começar, da gente estar no ar, eu brinquei com ele, falei, eu não sirvo, né? Você acha que é assim mesmo? A pessoa precisa ter o... Eu não gosto de falar muito dom, mas ela precisa ter o jeito, ela precisa gostar, ela precisa, né? Precisa gostar, né? Porque não é fácil. Não. Eu fico imaginando, né? Porque que nem a Cidinha, ela tem que pensar na rádio. Eu tenho que pensar na minha sala de aula. Hoje nós temos que pensar no nosso plano. Você tem que pensar num todo, né? Por mais que você tenha seus secretários, por mais que você tenha as pessoas, a equipe, como você diz, mas o olho, né? Tem que ser sempre seu. O olhar, a maneira de, né? Ó, peraí, deixa eu ver. Isso aqui não tá muito legal. Tem que ser seu. Tem que ser. Não tem jeito. Por mais que você tenha quem te ajude, tem que ser seu. Converso bastante, gosto de ouvir. É igual você falou, né? Mas Você administrar uma firma, né? O particular, o privado, né? Aquele mundinho ali. Agora, você partir para o público, administrar uma cidade, né? A gente fala, mas Mendonça não interessa se tem 10 habitantes, se tem 30 mil, se tem 50 mil. Tipo assim, você não vai... Não é só para você não vai fazer algo que é para você. Você tem que pensar em todo mundo. Você tem, né? Você tem que pensar desde a criança que está nascendo, né? Da mãe que está grávida, do velho, né? Da pessoa que já está velha, do idoso. Você tem que pensar em tudo. Então, tipo assim, do jovem. Tipo, não é uma coisa, né? Não é uma coisa pequena. Então, e querendo ou não, é você que tem que decidir. No final, é você que decide. E a turma que eu disse, tem que acompanhar o andamento, porque se você não adequar e andar conforme o crescimento da cidade, que é fora de base, na região das cidades que cresce, você está vendo aí, não é só ir lá no deputado, você está vendo empresa, a gente foi buscar umas parcerias, isso foi bom. E é um ponto que eu sempre te disse, você sabe, eu sempre falo que o município ele cresce, ele se desenvolve por conta de empresas, por conta de trabalho, porque a parte social ajuda. Se a pessoa precisa de uma cesta básica, tá lá, se a pessoa precisa de um leite, tá lá. Só que eu acho que o munícipe, o ser humano, ele precisa de dignidade, ele precisa entrar no supermercado e ele precisa ir lá e ter dinheiro para comprar sua própria compra. E para isso precisa de emprego. Que se fala, precisa de emprego. Então eu acho que aí que o município ele se desenvolve. Porque aí as pessoas vai crescer o olho das pessoas para Mendonça, né? É isso que a gente fazer. E acaba, né? Uma empresa acaba chamando outra, né? Sim, porque, aí vira. Exatamente, ó, eu fui, deu certo, aí a outra acaba vendo e acaba vindo mais empresas para o município. Aí acaba vindo e as daqui, que a gente sabe, grande porte aí. Já acabam. A própria Karina está desenvolvendo lá, está ampliando as estufas lá, o Marco. Acaba aumentando, né? O Ricardo está com um projeto grande aqui, entendeu? A gente está trabalhando, conversando. E tem que fazer essa gestão, a parceria. Exatamente, tem que... Para que tenha condições, um incentivo, né? Uma lei de incentivo para que... É igual você falou, né? Você está pensando já lá na frente, né? Porque não é algo que é para hoje. Não. Né? A gente sabe que não é para hoje. E vocês acompanharam, a gente fez uma lei de parcelamento do solo, uma lei urbanística, né? Com o arquiteto Lima Bueno, a gente fez na Câmara várias audiências, ficaram um ano aqui, está pronto, mas é muita coisa... O zoneamento do município, porque depende para não parar de vir gente para cá, investidores, ele tem que crescer ordenado. Então já é a minha área também. Então aí já usa. Ele, foi legal, saiu na rádio, na TV, foi muito bom. Eu estou acabando vou mandar ele começo do ano, está pronto já. Só que tem uns detalhes que às vezes na realidade de Rio Preto, né? O zoneamento tem que ser aqui um pouco diferente. Então, aqui, por exemplo, não adianta só fazer hoje loteamento só com Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Não tenho Minha Casa Minha Vida,
tem um lote um pouco maior, que você pode investir um pouquinho mais com o seu dinheiro. A cidade tem que crescer ordenada para todos. Para todos, exatamente. Tem os condomínios que estão um atrás do outro saindo na beira de rio. Muitos, então, o turismo está aumentando muito. Então, a gente tem que pensar daqui 10 anos. Então, eu saio em 28. Eu tenho que deixar programado já o andamento pro próximo. Exatamente. Prefeito, e não adianta eu, fiz agora o tapa-buraco. Eu sempre falo, não entrei para fazer só o tapa-buraco. O tapa-buraco é obrigação de qualquer prefeito. Exatamente. Agora, eu tenho que pensar no crescimento da cidade, na expansão urbana, nas áreas rurais, né? E os investimentos têm que vir em todas as áreas. Então, Mendonça, eu sempre falo, pode repetido, mas eu friso porque eu acompanho aqui, todos os prefeitos fizeram por Mendonça. Então, cada um fez um pouco mais do povo, mas assim, cada um teve sua responsabilidade, sua cota e fez. Então, não tem, jamais, algum momento, eu entrei e questão de que eu só parar de falar dos outros, não deu certo lá para trás. Tem coisas que lá para trás eu via e não concordava. Exato. E agora chegou por que eu vou falar do antecessor, do outro, do antecessor, eu participei lá de trás. Não é legal. Vamos trabalhar, vamos melhorar. O meu pai sempre dizia, faça o seu bem feito, que vai próximo. aparecer. Não importa que você vai sair, né? Exatamente. Que você vai deixar o teu legado, né? Os caras põem jornal, peguei a cidade de fulano. Não, para com isso, você não é nada. Eu vejo prefeitos novos entrando agora. A eleição que é novidade para nós, primeiro que para mim, nunca imaginei estar, né? Vice-prefeito e mais 2 mandatos. Eu estou no 3º mandato, né? Exatamente. Você está ali dentro já do 3º. Menos, né? Por causa daquela segunda eleição. Acidente de percurso. Mas tipo assim, você está querendo ou não, você está no 3º mandato ali dentro. Exatamente. Para todos, né? E depois todo mundo reflete dos 2 lados, né? Exatamente. É o que a gente acabou de falar. Não é uma coisa que tinha que ser, não é? Tinha que ser, tinha que acontecer. E assim, eu acho que Mendonça hoje é uma referência. Sim. É uma referência na educação, na saúde, no bem-estar das pessoas, né? Eu vejo Mendonça como uma referência. E eu acho que isso se dá muito a maneira que você direciona também. Porque você busca incessantemente coisas para Mendonça, né? Você sempre está querendo mais, sempre está querendo mais. E isso é importante, isso é muito importante. Ficou doido, eu tô com meus mapas lá. Fica doido. Chego lá, aquela foto lá do gabinete, né? A foto lá da área da cidade, fico olhando o pessoal lá. Chega do financeiro, Juliano, para um pouco, né? Eu tenho que dar uma brecada, né? Mas você tá vendo esse mapa, ainda até arrepio, né? Você tá pensando em coisa, mas eu tenho que pensar, né? Exatamente. Eu fico mais tarde lá, o pessoal vai embora. Mas porque eu falo assim, melhor, às vezes quem mora dentro da cidade, quem vive aqui, não reconhece tanto. Aí você pega um pessoal que vem de fora, né? Que veio passear, ou que acabou vindo passear, gostou e mudou pra cá, né? As pessoas falam, nossa, Mendonça é uma mãe, né? Porque é muito bem falada. Exatamente. É uma cidade muito bem falada, né? Assim, de pessoas que vêm para cá e conhecem, vê e sabe da nossa realidade. A gente é suspeito para falar, porque a gente sempre morou aqui, a gente vive aqui, mas independente de qualquer coisa. Eu trabalho em outro município também, trabalho em José Bonifácio, trabalho aqui, e até o pessoal de lá fala muito bem daqui. Nós ficamos sabendo que Mendonça tem isso, tem aquilo. Não que lá não tenha, mas que, né, Mendonça é muito bem falada. Então, isso a gente fica muito contente, né? E sim, tudo tem também uma questão essa parte, o executivo andar com o legislativo, né? Ajuda muito. Eu não tive problema, assim, na eleição passada, porque também apareceu um fake news aí que todos aí sabe, né, que aconteceu, que a gente sabe quem são as pessoas, quem pagava as pessoas, mas infelizmente a justiça tem hora que ela é falha, né, ela não vai, prefere das pessoas certas e corretas, mas faz parte. Então tudo que chega para mim lá do Ministério Público, as várias denúncias anônimas, todas respondidas, todas arquivadas, porque não tem nada, nunca teve nada de errado e nunca vai ter. Sacanagem. Então, agora é o seguinte, o prefeito entra, ele tem que ter uma equipe que ele conheça, o que eu era vice, então ali não mudou muita coisa, porque como teve a divisão lá na época da eleição retrasada, não teve, eu era vice, então aquela negócio de segunda eleição atrapalhou um monte de coisas, né, o
para assim, quando o Erickson assumiu, lá ficou 10 meses, trabalhou legal, fez sua parte, né? E todo mundo esperando se eu ia assumir, se ia ter outra eleição, que era a única possibilidade. Exatamente. Então criou um clima ruim na cidade, a população sofreu junto, os dois lados, né, que participou. Foi Então muito não foi tenso, bom, né? o Álvaro participou comigo, todo dia reunião em casa, você imagina, 2000 Foi muito tenso. foi muito ruim para todos, né? Para todo mundo, na verdade, 2020. foi desgastante, né? Eu falo que foi um Desgastante. período E eu, de incertezas. Você perguntou aqui como é que você aguenta, né? E eu passei por essa também. Eu chegava em pessoa em casa, fazer a mesma pergunta. Eu como cabeça, né? Eu tenho que passar confiança para Com vocês certeza. e jamais mentir. Então a possibilidade que os advogados sempre passaram era que ou eu teria uma segunda eleição ou eu assumia sem o vice, né? E por aí vai. Então foi essa aí. Então, mas não era assim que era passado. Então o pessoal solta na rua algumas coisas, todo mundo fica inquieto, você tem que responder com mensagem, repetidamente. Então foram tipo, pra mim, o Álvaro, em 2020, estava com 2 aninhos lá em casa, todo era dia, pequenininho, e né? na tarde, esperando o resultado de justiça. E a justiça também não marca um dia, né? Ó, vai julgar tal dia, ou eu não é. Nós disputava, eu perdi, eu ganhava, faz parte. Então, pra mim, foram os 10 meses piores que eu acho da minha vida. Sim, porque eu tive que segurar uma bronca, eu queria desistir, né? Sim. Aí veio a família. A Eliane mesmo falou assim, não, agora você vai. Falei, mas eu não Você mereço. chegou até agora, você Eu não entrei espera. pra isso, eu entrei pra ganhar, eu perdi em 2012, fui pra minha casa, uma semaninha, voltei, dei os parabéns pro Toninho, eu disse, transmitou, já por a vida continua, não virei as costas pra ninguém, e isso a gente só cresce com isso, né? Eu falei, eu vou parar com isso, que eu não tenho nada errado, eu não tenho nenhum problema na minha vida, com a minha família, agora cancelar uma eleição, não, já tem coisa errada aí, sabe, porque existe coisa errada. Sim, a gente sabe que sim, Na né? parte política aí, externa, né? A gente sabe como é que é. E eu não queria acreditar naquilo, eu falei, não, eu vou parar. Aí veio a Eliana, a família, não, agora você teve 2.000 votos, Você vai segurar. Você não vai... Aí, Você não vai arregar agora, né? Essa que a gente precisa, de força. Exatamente, é a base, né? Aquilo que eu falei, é a base para sustentar. Acho que nesse momento a Eliana fez jus àquela frase, que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Com certeza. Porque ela foi muito, ela entendeu muito, né? Foi. Ela teve calma, ela teve tranquilidade, porque não foi fácil. Não. Né? Não foi fácil. Não, porque eu faço segurar todo esse barulho, né? E ela teve, assim, ela sempre plena. É que quem conhece ela também, né? Ela discreta. Pé no chão, né? Uma pessoa... Eu acho que isso fez diferença na sua vida. Fez, né? com certeza. O Muito bom. apoio, a calmaria. Porque, de repente, se ela falasse pra você, não, eu Chuta o quero balde. que você chuta o balde. Talvez você teria... Porque eu tava esgotado, né? Exatamente, porque chega uma hora que cansa Olha, mesmo, né? Você pensar, vai ter eleição. Puta, Tudo de novo, andar todo mundo. Sabe, é ruim pra todo mundo. Até a população sofreu junto. Sim, é porque é aquilo que eu falei, desgasta mesmo. Falar aqui pensando, né? Lógico que você, quando entrou, assumiu todos os riscos de uma tensão de eleição. Mas, às vezes, as pessoas esquecem que tem um ser humano ali atrás. Que tem uma família, que tem um filho, que tem uma esposa, que tem uma mãe, que tem um pai, né? Então, às vezes, as pessoas atropelam tudo isso, né? E isso eu acho muito legal de falar, porque... E agora eu quero te perguntar, por conta de tudo isso que você falou pra gente, e eu acho que essa questão desse problema da eleição mostrou muito o Juliano Pessoa, né? Exato. O seu caráter, a sua tranquilidade para lidar com a situação. Então, você se considera assim que a sua história de vida até aqui, né, que vai, se Deus quiser, perpetuar por bastante ano, mas até aqui, é uma história de superação? Sim, a superação do que a vida, de tudo aí sempre a gente tem boa vivência, vi bastante, então foi tudo superação desde do início dos trabalhos, né? Mas de uma forma que eu estar em algum lugar, como eu disse, a gente não sou rico, nem preciso ser, graças a Deus a gente trabalha, vive bem sim, mas não tem nada de luxo, nada, mais vivo tranquilo na minha simplicidade. Quando eu posso, eu frequento os botecos aí que eu gosto, mas você tem que, a vida política, a vida profissional e a família, né, a fase do Álvaro, não tem como você ficar lá, não consigo, né, a gente quer chegar em casa, né, e então, realizado sim, superação sim, legal, porque a gente foi degrau a degrau, né, saber esperar. Exatamente. No momento certo, eu nunca falei, atropelei alguma coisa, não é minha vez, né,
eu poderia ser candidato a prefeito lá atrás, quando tive o convite em 2024, mas nunca passou na minha cabeça e não seria minha vez. Então, quando eu consegui, eu entrei lá de vice e foi. E a superação foi agora, Luísa, Cidinha. É a Natália que tá lá em casa. Essa última eleição, que foi a primeira eleição, está provado que eu prometi Foi em casa, uma prova de superação eu mesmo. prometi em casa, quando eu não queria continuar, devido àquela a anulação da eleição. E eu tive a força da esposa e da família, né, dos amigos também. Vamos lá. E eu prometi para ele em casa. Na hora que acabou a segunda eleição, papai, prometo para você, você me conhece, todo mundo me conhece, que ia acontecer isso aí que chegou agora. Eu vou trabalhar para unir as pessoas aqui, que é o meu propósito, sempre foi. Sempre Na vida bom. familiar, na amizade, e eu vou trabalhar para acabar com essa guerra aqui em Mendonça. E foi o que eu fiz. Eu às vezes, na política, quando era mais antiga, às vezes a gente fica revoltado, por exemplo, pessoas que me apoiam, às vezes não dá certo no momento, alguma coisa, a gente sabe, mas não é às vezes dá certo mais para frente, e com certeza eu não esqueço de ninguém. Mas no momento certo vai dar certo. Eu sempre pus na minha cabeça. Mas eu aprendi também a saber que lá na prefeitura não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Certo? Você tem que, então, igual você falou, degrau por degrau, né? Cada coisa no seu lugar, porque não dá para atropelar. Aí você vai trazendo o pessoal da Câmara, você conversa, às vezes vocês estão bicudos lá na Câmara, eu chamava você primeiro, depois vinha a Luísa, no fim, Junta todo é que eu mundo. fiz até hoje. Então hoje está lá 9 vereadores trabalhando, juntos, os 9 falam comigo, converso com os 9, o presidente hoje é o Zé Pedro, comanda muito bem lá, sabe disso, os meninos ouvem, os mais experientes, então vai, conversa, Juliano, preciso falar com você, vamos falar, cada um deles tem um particular, antes de ir para a Câmara, eu chamo todos lá, para algum projeto mais, porque a gente precisa andar junto e, se eu mandar um projeto precisa reprovar, eu não vou mandar, só que tem projetos que a gente tem que tocar em frente, por obrigações federais, Tribunal de Contas, que às vezes a população não sabe. Então esse é o papel do prefeito, Sim. do vice e do vereador. Certo? Eles têm que explicar essa função nossa. Por que você está fazendo um projeto polêmico? Não é. E tem muitas coisas que estão lá atrás. E esse ano é um ano que mudou, é o primeiro ano do segundo mandato. Então muita coisa que, saber isso, você chega... É que você segurou até onde deu, né? Como eu entrei atrasado, já entrei, pegou o bonde andando. Tava no final do mandato lá do João Dória, passou pro Rodrigo Garcia. Né, a gente já tinha um bom contato com eles, com os deputados, né? E eu tinha, porque logo você entra um ano atrasado. Aí já pega o bonde andando. Trabalhou uns 10 meses, conseguiu muita coisa com ele lá, em andamento, né? Que ele foi, lógico, eu falei, Érico, você é o prefeito, eu não vou ficar aqui na prefeitura, não. Primeira semana eu fiquei lá com ele, 2 semanas lá, porque eu tava assustado, né? Porque, a situação que ele tava... É tudo que ninguém esperava, na verdade. Aí ele foi presidente da Câmara, já assumiu, falou, te ajudo, mas você é o prefeito, eu vou, só que eu ajudo da minha casa, né? Porque você que comanda, não vai ficar negocinho, eu não tenho cargo, não tenho nada aqui. Simplesmente na eleição eu tenho que esperar o julgamento. Quando assumir, eu assumo, senão vai. Então ele trabalhou, os vereadores ajudou, todo mundo ajudou, legal, ajudou o Rafael, todo mundo, os vereadores que participou, Regiane, e vamos trabalhar. E foi indo, e fomos a São Paulo, eu fui em São Paulo com eles, lá consegui bastante verba, aí eu assumi e falei, agora em novembro, ano que vem já tinha eleição para, quer dizer, então eu tinha 6 meses para fazer alguma coisa que eu tinha que apresentar. E teve aquela transição lá do João Dória para o Rodrigo Garcia, então todo município ganharam bastante verba naquela época, então a gente tem os projetos prontos, né? Eu sempre levo meus desenhos. Você aproveitou. As planilhinhas com o deputado, os caras gostam de ver, você vai reformar o ginásio de esporte, levar a foto. Mas ele quer ver certinho, né? Você precisa recapear uma rua, levo, já com a metragem. Já tem prefeito que só leva lá o ofício, eu quero 1 milhão para recap. Não, eu levo 1 milhão, mas eu provo. Né? Você vai ver que eu pedi 970 mil para o governador agora, o Tarcísio, que ele liberou, vai fazer a justinha inteira. Lá do portal, até o final. Do portal novo até a Nicota. As 2 lados da Avenida Justino, que tá ruim, só que vai parar na Jacinto. Eu sei que a Jacinto para cima, do centro, precisa de um recap, só que o dinheiro só vai ter ali, porque ele me liberou até 1 milhão. Então a conta já é pronta, com o mapa da avenida. Eu preciso mais X para o ano que vem para fazer a Jacinto, depois a São Simão, as outras que a gente sabe que tá liberando. Né? Só que a gente ganha verba conforme que o governo deu 1 milhão, o deputado é 300, você tem que mapear aqui quantos quarteirões você consegue fazer para encaixar as ruas, né? Porque a população vai parar na Jacinto.
Já tô avisando antes, né? E o resto? E aqui? E o resto, e a nossa? E na frente da minha casa, não vai, não? Lá eu já avisei que é meu tio Pissati, a Margarida lá e a Rossana ali. Agora na Rossana, vocês me ajudam. Vai chegar, o ano que vem ela consegue. Então, a hora que eu entrei em novembro, eu só pensei em buscar. Aí entrou a eleição para deputado, aí você tem que dividir o time. Então a gente conseguiu muita coisa, e nesse tempo sobrou aproveitar as oportunidades, então liberaram muita coisa, né? Depois entrou as eleições, acaba o ano, aí no final do ano não tem mais nada, por exemplo, são 6 meses, você trabalhou o que tinha até ali. Mas tanto que foi bom que saiu, né, antes, e concluímos. Na parte assumiu o Tarcísio, entra outra gestão diferente, o PSDB está há 28 anos lá, né, no comando, e é o estilo que ele veio de ministro, né, então é outro estilo, é um estilo técnico igual o meu. Só que ele não, o Tarcísio também nunca teve cargo político, né, nunca foi ministro, cargo político, por último, né. Então foi o que ele teve como ministro, ele tem a experiência técnica de engenheiro, a gente é engenheiro também, até brinquei com esse de São Paulo, falou, nós somos da mesma, eu falo, minha profissão, né? Oh, não sabia, prefeito Juliano, você é engenheiro, sim, eu faço desenho, eu só mando fazer, agora não tem mais tempo, né? É igual, pô, parabéns, isso é bom, importante, a área técnica é muito importante, então é legal isso aí, né? Então eu falei, prometi óbvio que ninguém ia sofrer nessa última eleição, família, população, em si a disputa é válida, como teve, né? Sim. Mas eu trabalhei para isso, para apaziguar, para fazer muita coisa para a cidade, para gerar emprego, oportunidades, dar oportunidades àqueles que também, tipo assim, você escuta bastante, a Aparecida não votou em você? Aparecida Oliveira, não votou em você? Por que você não tiver lá indo lá? Porque eles tinham, né? Manda pra piscina, manda pro barracão. Eu sei bem disso. Eu falei, algumas coisas a gente tem que mexer, uma melhoradinha. Alguns abusos que tem, faz parte, mas eu preferi dar algumas oportunidades. É isso que engolir sapo, né? O assessor do Arnaldo Jardim, o Alexandre, que foi prefeito da América de Campos, né? Ele sempre fala, política é a arte de engolir sapo. Engolir sapos, Porque você tem que, você falou, tem que ter paciência, o discernimento, né? E a sabedoria. Você peça a Deus, ter sabedoria para mim errar o menos possível, né? E saúde. Porque não adianta, quero não, só peço isso porque você mexe com o todo, né? Muita gente. E é triste você às vezes não poder atender. Às vezes acontece alguma coisa na saúde, que é o principal, né, de tudo, mas a saúde é o que você não sabe. Às vezes a pessoa acontece um problema, chega lá no posto, foi culpa do médico, até do prefeito, né? E as coisas que acontecem ouvindo tudo isso que eu na vida pública. De você, eu cheguei a uma conclusão que assim, para ser prefeito, tem que saber lidar com o poder. Sim. Porque, de certa maneira, você tem o poder. Tem. Você é a autoridade máxima no município. Isso. Né? E muitas vezes o poder sobe na cabeça. O poder é perigoso, né? O ego é um... Por isso que se diz, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então eu acho que a arte de poder lidar com esse poder da melhor maneira, para fazer o bem, para poder... Né? Eu acho que isso é primordial. Mas tem que ser, é isso que eu aprendi, você não pode mudar. É exatamente isso na vida. Porque assim, você conseguiu, né? Tipo assim, tem prefeito, né? Que a eleição acabou, né? Começou, eu vou assumir dia 1º de janeiro, mas você não votou em mim? Não. Pode deixar que, né? Mas você não pensa assim, não né? Penso. Você, tipo assim, a eleição acabou lá, o ano passado, né? Passou, acabou a eleição. Governar para todos. E outra coisa também, assim, que tem muita gente, né? Eu consigo acompanhar a sessão da Câmara há sei lá quantos anos, desde quando a Câmara era ali na prefeitura, né? Que tinha muita briga, tinha muita oposição, né? E hoje a gente vê que o pessoal é unido, né? Os vereadores, é todo mundo unido, não tem mais essa disputa, porque né? Eu acho que essa disputa, todo mundo perde. Perde mais do que ganha. Exatamente, porque a gente teve um tempo muito tumulto, né? Tititi, muita briga, muito não quero, adianta. Não posso, não vou, não deixo. E na verdade quem fez isso foi você, né? Deu uma... Mas e o pessoal entendeu, porque o povo não gosta de briga. Se você comprar algumas coisas aí, não pode, você tem que mostrar, o interesse é do povo maior. Não é o meu, que você falou, não é o ego. Eu sou prefeito. Dificilmente eu falo, tá o prefeito aqui, engenheiro mesmo, né, nas obras. Ô doutor, não. Júlia, então, mas eu fui criado assim. Você tem que mostrar liderança, você não pode se acovardar, porque eu tinha na minha cabeça, acompanhando
como é a prefeitura, sabe, tem as pessoas mais carentes, precisam de um apoio maior, mas eu acho que a prefeitura pode fazer tudo, não é assim. Exatamente. Tem as regras, tem as leis, tem onde você pode gastar, onde você não pode. Sim. Entendeu? Então, eu vi aquilo lá, não, isso não pode acontecer. Primeiro, o prefeito tem que entrar e sair do jeito que ele saiu, certo? Tem na vida particular dele, beleza. Agora, o prefeito que entra da prefeitura para fazer alguma coisa para benefício próprio, esse aí com certeza vai lesar alguém. E vai pagar lá na frente, certo? Então, isso a gente vai ver casos, né, da televisão, de coisas dos grandes lá, né, mas das pequenas acontece. Só que é mais fácil da pequena acontecer, porque se você fizer coisa errada, aparece, porque vai faltar. Vai faltar em algum lugar, vai né? faltar para a população. Vai respingar em alguém. Então, isso a gente vê, né, de coisas antigas, né, que a gente vê, tá vendo alguma coisa agora também. Então tanto que mudou muito a política lá de trás que eu vejo, né. Então, o sistema é outro, a ideia são outras, né. Isso que eu passo, que eu te falei, essa eleição passada, trabalhei para ser bem tranquila e foi, respeitando o adversário, que foi o Adilson, né? E foi lá, deu seu nome lá, isso é legal, entendeu? Isso é bom, o povo tem como escolher. Então, nós trabalhamos, unimos bastante o nosso grupo, os vereadores trabalhou bastante, a população entendeu o meu jeito de ser, a abertura que eu dou, explicando às vezes o não, por que não. Por que não, né? Não dá, Não é só não, né? Não adianta eu ficar prometendo coisas que eu não vou cumprir, não vou conseguir, aí não é legal, não é bom pra mim, pra você vai ficar bravo comigo, vamos brigar, e eu jamais gosto de estar mal com alguém, mas acontece. Então foi isso, e eu tô na superação, para concluir, foi muito importante, porque provou nessa que a gente trabalhou legal, né, e acabou, foi a primeira reeleição da cidade, agora a responsabilidade aumenta, né, aumentou. Então, eu já entrei encerrando o mandato e começando o segundo mandato agora, o primeiro ano, o segundo mandato. E é um ano como se fosse o primeiro ano de prefeito, mas como a gente está naquela continuidade, não está igual ao ano passado, para ninguém. Então, as brigas lá de Lula, de Bolsonaro, com Trump, até com o governador, tá espingando na sobra, gente. né? Sempre sobra. Não só em prefeitura, mas em empresários. Tem empresário que tá, o seu ramo tá voando. Sim. Mas tem setores que estão dispensando gente. Tem prefeituras dispensando gente. Não é que o prefeito está aumentando o gasto. A cidade nossa cresce todo dia, eu tenho que aumentar mais médico, tem que pôr psicólogo, você sabe que eu tenho que pôr. Tudo, a gente sabe que a gente tem que fortalecer mais. professor, porque tem mais criança. Para integrar o que Enfim, tinha coisa agora. Mais enfermeiro, porque vai ter que aumentar as creches, né? Tudo tem. A UBS. Fica mais difícil, né? Não, creche, estamos fazendo mais 2 salas na Moreira. Tudo cresce. Mas já pedi mais uma creche para trabalhar para o ano que vem. E pensando não tem já. Jeito, tem que ser assim, né? E mudando gente, construção. Na área que eu faço meus projetos ainda, não para. Você faz um loteamento aqui, não fica um lote para trás. Sim. Pessoas de fora. Se você conseguir andar pela cidade, você vai ver, né? Que valorizada. Tá toda feita. As empresas vindo. Isso é muito legal. Então, né? Poxa, nós estamos numa cidade que eu falo que é o paraíso, né? Paraíso, agradecer a Deus todo dia por estar aqui. E ter as condições que tem. Aqui, se não precisa ser prefeitura. As igrejas ajudam, mas se alguém vai te ajudar aqui, se der a mão pra você. Eu costumo dizer isso, que Mendonça, ninguém passa necessidade. Tem ninguém na rua. Exatamente. Mendonça não tem morador de rua, não tem ninguém, nem em situação mesmo, que você fala, não, tá passando fome. Porque todo mundo ajuda. Ajuda. Então você vai, o pessoal que fez, a semana, pediu uma pesquisa que eu faço cada 6 meses, para ver o que precisa melhorar. Então, graças a Deus, a nossa avaliação está muito boa, né, com a pessoa, né, o vice Moisés, a equipe, todas as áreas muito bem, né, e que eu vejo sempre, o pessoal cobra muito limpeza pública. A limpeza pública, e hoje a área, não em todas as áreas, a mão de obra hoje está muito difícil, em todos os setores. A limpeza pública, não é como antigamente, que tinha 3, 4 quarteirões aqui, que tinha o varredorzinho de rua lá. Que ele dava conta de tudo, não é? Né? Então você precisa contratar muita gente, às vezes o pessoal não entende, né? A gente, frente à casa, a gente tem que varrer, né? Varrer, juntar a folha nossa aqui e guardar. Mas, insiste, a não tá sujo. É que cai antigamente podavam-se todas as árvores. Também tem a época do ano, onde venta mais. Aí no dia seguinte, a cidade tá suja. Aí o pesquisador vem e sabe, ele é muito correto, que a gente tem que pensar sempre em melhorar. Então, essa pesquisa que a gente faz. Não quero saber que minha avaliação tá 90%, né? Eu quero saber que eu preciso melhorar. Uhum. Então, a meta que eu tenho, fazer mais, a gente fez, né, no ano passado, nesses 3 anos passados, os 4, né, passado,
para até 2028, né? Porque a gente quer fazer mais. Então, esse ano, estamos fazendo um resumo aí para a Festa das Nações, daqui a pouco a gente convida o pessoal para passar sem passa, mas é muita coisa, né? Você fala, pô, não foi pior. A gente fala parte de finanças, né? De contabilidade, finanças, Sim. dessa crise que eu te falei. Repasses diminuiu, a cidade precisa aumentar a receita, que vai aumentar a receita ano que vem, quando começar a funcionar as empresas novas. Sim. E eu tenho que fazer isso, porque senão, aí entra no que está acontecendo aí. Temos que abaixar o gasto, sendo que você precisa aumentar. Você tem que diminuir, Professores, na verdade, onde tem que... Você entendeu? Complicado. Aí você chega lá no financeiro, você não faz mais nada. Mas não é a gente, não é culpa minha que está acontecendo uma gestão. Eu falei no começo. Porque o município ele funciona com verbas, ele funciona com dinheiro, com repasses, ele funciona desse jeito. E o Tribunal de Contas, o famoso Tribunal de Contas, que eu não acho ruim quando eles vêm em todos os setores, né? Vem com aquela lista lá. E eles estão lá, mas é tudo que você tem que cumprir. E tem coisas que é que eu chamei os vereadores, nós estamos devendo isso aqui lá de trás. E eu não quero ser 28 para deixar para o próximo, né? Mesmo que a gente trabalha para eleger alguém no nosso grupo, né? A gente foi aprovado até 28, né? A gestão também, a gente não conseguir manter aí também, lógico, todo mundo tem como disputar a eleição, quem quiser disputar a eleição próxima, está aberto para a cidade toda, né? Eu não quero, muito obrigada. Precisa de mulher. Também não. Precisa de mulher no comando, né? Tá bom já. Mas assim, eu vou colaborar na minha parte, o pessoal me pergunta, e depois o que você vai fazer? Depois não, estou preparando já a minha saída, eu vou continuar minha vida. E que precisar de mim, do meu conhecimento... Você vai continuar ajudando, é claro, né? Com certeza, agora... Eu não posso ter alguém do meu grupo, Juliano, você precisa de um cargo, não, isso não tem, e daqui 4 anos você vota, não é meu projeto, porque não é uma coisa assim, é que eu tenho já daqui 4 anos, eu preciso voltar daqui 4, não, na minha cabeça você pode gravar isso depois da sua vida. Voltar é uma coisa natural, desde quando eu entrei na política. Então, eu não posso falar para você que eu nunca vou voltar. Nunca mais, né? Mas a minha meta, com certeza, é fazer o máximo até 28, deixar bonito que vai estar pro próximo, continuar. Precisa de me votar colaborando, com certeza. Você sabe que na vida pública fora, que a gente está bem falando, hoje eu sou presidente do consórcio, que você sabe, de 40 municípios. Isso eu também sou muito grato ao convite lá, em Rio Preto, do Sindesp. Você vai ficando mais conhecido, o pessoal já conhece, porque a cidade é boa. Pô, não ganha muita coisa, parece que a pessoa vai seguindo a gente, a pessoa fica coringando. Até causa um pouquinho de ciúmes, né, dos parceiros, né, fora, né, mas é o trabalho nosso. O Juliano, você vai trabalhar com algum deputado, você vai ser candidato a deputado, eu não tenho esse projeto. Eu ouvi isso. Mas já ouvi bastante, eu não tenho esse projeto, né, esse perfil. Os deputados sempre falam, Juliano, nós vamos precisar de você depois. Agora, depende de o quê? Porque eu falo, você é um político que vai direto só vai viver isso, né? Ou você cita um projeto. Então, o projeto encerrar em 2028, essa fase. O meu trabalho continua fora, né? Você sabe disso. E vamos trabalhar, vamos ajudar formar o Álvaro, Deus quiser, né? Trabalhando para isso, né? Ele trabalhe, a profissão que Deus der para ele, a luz aí. E a política é assim, aberta. Falar nunca é uma palavra que não tem na minha vida. Nunca, Mas pelo que você contou da sua trajetória toda pra gente, dessa sua superação desde lá do comecinho, de criança, né? Então, assim... É que muitos não queriam que eu entrasse, assim, na política. Sabia que ia dar certo. Exato. E muitos não acreditaram. Né? Em 2000, a primeira eleição, 2020, né? 2020. Já passou tanto tempo. Muitos não acreditaram. Até os mais antigos falaram, o Juliano vai lá, vamos mandar nele. Aí o pessoal mais ligado a mim, vocês não conhecem ele. Eu fui uma que falou, vocês não conhecem o Juliano, não. Na sua casa. Não é assim. Eu participo. Agora, mandar na fulano, vai entrar lá, vai matar. Muitos não votaram em mim. Porque achou que você ia ser mandado, né? Mas é porque é meu jeito de ser. Com você, eu trato bem todo mundo, converso, mas no trabalho você consegue separar, né? Eu brinco lá. Você sabe que tem boa amizade lá com todo mundo, né? Vários mais próximos a mim, mas eu sempre falo. Até às 5, que é a hora de bater o sinal lá. Você é o prefeito. Nós somos trabalho. Exatamente. Bate, depois podemos até tomar uma cerveja. Não, depois nós vamos pro bar tomar uma. Acontece. Fecha lá e vai direto, acontece. Bate-boca, faz parte. Sim, claro. Não é só
não tem só flores, né? Com Sempre tem uma certeza. discussão, mas tem uma boa, faz parte. Mas acabou, eu só faço. A obra aqui, ó, veio dar um oi. Fala tchau aqui. Fala tchau pra turma lá. Olha lá, ó. Aí. É que ele tava escondidinho. O sai, bate boca, fecha. Aqui tu não pode se beijar, brigar, depois sai esse beijo, não esse beijo. Certo? Acabou. Então é sempre assim. E tem que ser assim. Tem que ser. Né? Às vezes eu não é obrigado a concordar com o que eu falo, né? Então tem as Exatamente, discussões. todo é o mundo que eu tem sua falo, opinião, mas sai as discussões. Eu gosto muito de ouvir nas reuniões. Eu não sou muito de ficar. Mas na hora que eu entro também. Aí vou ficar pesada também. Mas isso pra eu acho controlar. que isso é maturidade. Controla. Né? Maturidade. Quando a gente lida com as situações com maturidade, tudo fica melhor, né? Tudo fica mais fácil, tudo flui de certa maneira melhor, né? E quem tem a ganhar é só a cidade. Só a cidade, é isso. né? Exatamente. Eu sempre falo para os funcionários, antes de chamar lá, fiz a pesquisa e sabe, me entregaram hoje, muito bem avaliado. Eu faço um oi para todo mundo, cada 6 meses lá, um geralzão, a gente incentiva, né? Agradece sim o trabalho de todos, né? Porque qual que é o principal objetivo? O funcionário, eu saio, o funcionário que está fixo lá, Vai ou continuar. o coordenador, que às vezes muda ou fica, ele tem que atender bem o povo, a população. Então não adianta querer, vou agradar o Juliano, não. Você não sou patrão de ninguém, eu tô de passagem lá. Então eu sou o gestor, sou o chefe lá, o comandante, o líder que seja, mas não sou patrão de ninguém. Os funcionários que são fixos lá, eles vão continuar até aposentadoria ou uma coisa melhor, né? Como já aconteceu com o Alessandro, não é isso? Essa coisa é legal isso aí. Foi lá pedir pra mim, Juliano, o que você acha? Vai voando. Então você tem uma oportunidade melhor, vá, Exatamente. tem que ser. O meu salário que está estudando, a gente consegue estágios aqui, mas eu sempre oriento a moçadinha que vai lá falar comigo, que eu gosto de receber lá, né, moçada? Você sabe disso, gosto de criança. E eu estudei, porque eu falei que eu falo, ó, na Nicota, fui para Rio Preto, consegui. Se tiver oportunidade, vai para fora. Nossa, é muito bom, muito show de bola. Para você ter oportunidade de fora, de crescer, vá. Mas é porque, até porque, ó, depois você volta, igual você, porque você consegue adquirir uma experiência de vida, né? Você trouxe para você isso, tipo, você trouxe para a cidade, né? De você ter saído daqui, você nunca deixou, né, Mendonça, mas você foi lá fora, foi conhecer, e isso é uma experiência de vida para você, né? Que te deu essa experiência para você hoje ser o que você é, né? E até essa coragem porque eu falo que tem que ter coragem, né? Não precisa ter de ir, buscar, conversar, entrar, falar, ter contatos. Isso, a tua ida para São Paulo lá atrás para trabalhar, eu acho que isso fez a diferença, né? Para você ter coragem, para você ter essa disposição, para você ter articulação para poder estar ali no meio de todo mundo. E ser conhecido, como você diz hoje, né, fazer a diferença, porque a gente sabe que você faz, que você entra em qualquer gabinete, que você tem portas abertas, e isso aí, a tua ida lá para São Paulo, menino ainda, fez a diferença. Né? E eu acho assim, que o nosso podcast, eu acho que pode... Acha que pode. Acha que pode, a gente conseguiu passar o que a gente se propõe, que é o quê? Apesar da gente ter falado muito de política, porque como ele é o prefeito, não tem como não falar, saiu o prefeito e entrou o Juliano aqui, né? Entrou a história de vida do Juliano. Ele falou da família, ele falou da mãe, ele falou do pai, ele falou da mulher, ele falou do filho, ele falou da escola, ele falou do primeiro emprego. E é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que aqui vai ter histórias reais de pessoas reais, né? E que bom que foi o prefeito, que bom que foi a pessoa que comanda hoje o nosso município, e que vocês puderam ver que ele tem uma vida, ele tem uma história de vida legal, ele lutou para estar onde ele está, né? Ele não está onde ele está por um acaso, ele está onde ele está porque ele sempre lutou, ele sempre estudou, ele sempre foi esforçado, ele superou, ele parou de receber o estágio no meio da faculdade, não sabia o que ia fazer, e mesmo assim ele nunca desistiu, né? Então é isso que a gente quer mostrar no Acho que Pode. Pessoas que não desistiram e que conseguiram chegar onde chegou porque não desistiram. E a gente precisa disso, a gente precisa ter exemplos bons. Né? Exatamente, essa trajetória dele, né? Bom. E isso é que a gente quer.
Contente, quer sim. isso. Contente mesmo. São coisas que sempre eu falo. Porque se a gente tá aqui, né, no bate-papo, né? A gente pode fazer mais 1 hora, né, Juliana? Pra contar toda a história dele, porque não cabe. Um pode só, não vai caber, porque é realmente uma história de superação a sua vida. Muita coisa mesmo. Você começou, né, degrau por degrau, você não é aquilo, né? Você não pulou etapas da sua vida. Você foi, né? Você começou lá de baixo, foi subindo um degrauzinho para estar onde você está hoje, que realmente é uma trajetória de superação. Você superou. E a intenção que eu tenho, e eu espero que eu já tive uma. Você sabe que eu frequento as escolas, os prédios públicos, e na época ainda de lá, minha criançada, né? Pô, a molecada na rua me chama de Juliano, ou de prefeito Juliano, ou eu chego um negócio lá na escola que eu fui entregar os presentes lá de Natal. Isso aí não tem preço que pague. Exatamente. O carinho, né, das crianças. Desde cedo lá, entregando lá na Moretti, fui depois do Panexo, agora que é o período integral. Vamos lá para Donária, depois lá para Antônio Alves. Então, vai crescendo a idade, as crianças já vão gravando você, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que dar exemplo de vida nossa, de pessoa aí, mostrar para o prefeito hoje, para essas crianças, meu filho. Exatamente. Mas eu sou o herói dele, né? Então as crianças enxergam, o prefeito tá aqui, né? Lá na frente ele vai saber que você sempre foi de Mendonça, né? Que você cresceu aqui, então tipo assim, eu também posso, exatamente, pode usar você como exemplo. Gritando o nome. E a gente sabe que hoje existem novos mendoncenses. Eu não vou falar mendoncino, porque eu também não falo, mendoncense. Então existem muitos novos mendoncenses. Nós que moramos aqui desde sempre, a gente conhece o Juliano desde pequeno, enfim, mas muita gente não conhece, muita gente não sabe a tua história de vida. Exatamente. Né? Então, eu acho que vale muito a pena todo mundo assistir. A gente fez com o maior carinho do mundo, o Juliano também veio aqui com o maior carinho. É uma história que, alguns pontos, confesso que até eu me surpreendi, a Cidinho também tenho certeza que se surpreendeu, né? E uma história muito legal de vida, que é exemplo, sim, né? A gente que estudou também a duras penas sabe que sempre estudar vale a pena, né, Juliano? Vale, sim. Sempre vale a pena. Tem que esforçar. Então, assistam, que vai ser muito legal, né? Porque realmente, né, a gente, com o primeiro episódio, né, por ser o primeiro episódio, com você, né, que e realmente é uma história muito legal, né? Me sinto lisonjeado. Porque é uma história legal, né? Uma história legal de você acompanhar, você, né? Muita gente ainda que, né, às vezes sabe que você é o prefeito, né? Isso. Conhece o Juliano, mas não conhece essa história, né? Porque a gente conseguiu pegar desde o comecinho essa história, essa trajetória, e é isso que a gente quer passar no Pod, né? No nosso Acha que Pode, porque é essa superação, é isso que a gente quer mostrar, não é isso, Luísa? É isso mesmo. Uma história de superação. E essa que história legal essa, né, de superação. Você provou que, né, com caráter, com estudo, com esforço, você consegue, não é isso, Juliano? Tem que ser, você tem que se forçar e falar, eu preciso ser, e não deu certo, você tem que dormir, respirar para tomar uma decisão no dia seguinte, ou alguma coisa para não ter problema, porque senão, você falar, o trem desanda. Tá andando legal, para desandar é mais rapidinho, fácil. É mais fácil, é muito mais fácil desandar do que... Sempre, né, e tá sempre pedindo forças a Deus para proteção, tá vendo que o São Bento aqui, você sabe que tem gente que não queria que eu estivesse aqui, tem até hoje, né? Sim, sempre tem, faz parte, mas isso a gente sabe, mas não aparenta aqui, mas você sabe que não tá legal, você tá incomodando alguém, mas faz parte em toda a vida nossa, em todo segmento. Então, por isso que eu nunca mudei meu jeito de ser, me formei, falei que eu nunca deixei me chamar de doutor, trabalhei com gente perigosa lá em São Paulo e outros lugares, mas precisava, porque o estilo de vida era difícil, né? Mas para fazer as obras precisava ter convivência para proteção. Então eu convivi com todo tipo de gente possível, que às vezes vão lembrar a história, uma indecência que fizeram, mas a política suja é essa, né? Em 2000, eu fui candidato em 2000, a primeira eleição, né? Que como é que foi lá? 2000. Foi 2000. Não, 2012, 2016. Isso, depois 2020. Eu fui 2020, né? Isso. 2020. Aí que o cara do jornal colocou lá as profissões, né? E saiu aquela história, todo mundo lembra, o engenheiro contra o pedreiro. Ah, é verdade. Pô, primeiro que o Zé Sérgio é meu amigo, certo? Sabe o respeito que eu tenho por ele e por mim.
desde a infância e agora. Mas a mídia, né, o marketing. Exato, o marketing. E você, Isso como aí, engenheiro, sabe o tanto que é importante um pedreiro. Muito faz importante, parte da né? minha equipe, pedreiro, Né? carpinteiro, armador, os serviços gerais, o pessoal que veio do Nordeste, criaram umas imagens negativas, né? Que Sim. nunca foi de mim, e tá aí a prova. Né, jamais, você trabalhei com todas, todos os estados do Brasil, eu trabalhei comigo lá em São Paulo, fora aqui, em Mendonça, todos sabem o respeito que eu tenho, porque é da minha área. Então, inclusive a construção civil, ela existe, o pessoal vem bastante lá do Nordeste, né? E é legal conviver com todos. Hoje tem pessoal trabalhou comigo do Maranhão, que eu ajudei, pessoal do nada lá, que veio do Maranhão lá em São Paulo. Hoje amigo meu lá do Maranhão manda mensagem de agradecimento, porque a pessoa não sabia nem escrever. Lá nas obras, vamos lá pegando, o pessoal trouxe para o escritório, cara de cerveja, trouxe. Então, isso eu tenho na minha vida, e agradeço todo, porque eu consegui ajudar muita gente na minha profissão, e agora, muito mais como prefeito também. Exatamente. Né? Faz parte. Então, essas imagens aí que o pessoal às vezes não sabia, né? Sim. Sabia, mas fingia que não sabia por criar uma imagem por causa de política, de ganância, de poder. Exatamente. Então, tá aí, e passou, né? A gente não esquece, não. Mas passou. Porque, Esquecer, e agora né? todo mundo sabe quem é o Juliano, engenheiro, prefeito. É simplesmente o Juliano. Simplesmente, não tem mais nada, não. E lógico que a gente está aqui com amor e carinho mesmo. Eu faço porque eu gosto. Às vezes até exagero um pouco, né? De fazer as coisas, porque a gente tem foco, né? E tem aquela vontade de fazer e deixar cada dia melhor essa cidade. E isso aí. Fica assim. Eu acho que então, você está conseguindo, porque a nossa cidade ela está muito bonita, muito estruturada, as pessoas estão felizes de viver aqui. Então, isso é o mais importante. Eu passo na rua. Essa que eu falei para você de prometer para o Álvaro, para a família e para a população, que não ia ter mais a guerra aqui em Mendonça, a gente conseguiu aqui nessa eleição. E passo na rua, fui nas escolas ontem, fui na formatura ontem, faço questão disso, só não vou. Quando você não dá, está mesmo, né? Entendeu? Mas tem um buscar o pessoal da assistente social, da terceira idade, que eu adoro estar lá, são energias boas, né? Estar com os funcionários, eu gosto. Vai ter confederação final do ano, não faço questão de estar. Até não. Eu falo, ano passado eu não consegui ir em 3 formaturas, mas eu estava em São Paulo, né? Ô, Juliano, você está cansado, você precisa dar uma respirada. Quando é que tem que ir? Você precisa ir. Sim. Mas assim, eu vou porque eu gosto. Vou te falar, na creche lá no CCR, escola, perdão, né? Escola Donário. Pô, você tá lá, uma criançadinha entrando, eu tinha acabado de entregar os presentes no dia seguinte. Pô, gratificante. Gratificante, a menininha foi lá me levar uma estrelinha, sabe? Fez o coração, pô. E no final, fui lá, me deram, os professores me chamaram, me deram um mimo lá, né? Foi legal. E é isso aí, você sai, acabou o evento, todo mundo, tchau, prefeito, sabe? Você vê a criança falando, tchau, prefeito. Aí, tchau, prefeito Juliano, tal. Aí uma menina lá no Antônio Alves, não vou lembrar o nome agora, mas quebra as pernas, gente, pode falar, né? Entreguei, ela falou assim, a bonequinha dela, obrigado, prefeito Juliano, você é o melhor prefeito do mundo. Que bonitinha. Então, que é melhor presente que esse, né? O que passa na cabeça da criança, né? Mas a gente faz com carinho. Porque às vezes esse presente é só o que ele vai receber. E aquele negócio é um ato, assim, um gesto que a gente faz há anos. Cada prefeito faz. Mas isso não é um gesto político. Exatamente. Então muitos entendem, não. Tá então eu consegui política. acabar com isso, porque, pô, claro que é uma política pública, mas pro bem, né? Você está fazendo alguma coisa. Então eu não estou te dando um presente para você votar nem daqui. Não é isso. Não, isso não. É isso aí que as pessoas entenderam hoje o jeito que eu trabalho. Que o Moisés trabalha, para a seriedade da equipe trabalha. Isso que eu passei para os vereadores, trabalham unidos lá embaixo, porque hoje a avaliação da Câmara praticamente dobrou. Tô com os números. Você não avalia quem é o melhor vereador, porque eu não deixo para depois dar ciúmeira. Então, pedir avalia a Câmara, porque é importante incentivar eles também. Seguir que estão. Então, ninguém gosta de bate-boca. Há as discussões, agora, briga de verdade, por quê? Lá na frente tem interesses. Exatamente. Só que o povo hoje sabe qual que é o interesse. Porque você está falando do Juliano por quê? Então, o pessoal sabe entender. Então, aconteceu na passada. Então, a população entende o recado, porque está aqui, tem alguma coisa errada, não vai ter, não tem malandragem. Então, hoje a Câmara, andando com o prefeito, com o vice, com a equipe, com os coordenadores, os funcionários, e a população, eu sempre falo, a população tem que me ajudar. Então, eu sempre peço, a população me ajude no WhatsApp, me avisa, Juliana, está com problema aqui no posto de saúde, na escola,
eu penso, isso acontece, acabou, né? No Facebook, Instagram. Porque, na verdade, é isso. responsabilidade de todo Acabou. mundo mesmo. A O harmonia. bem-estar da cidade é responsabilidade Não é? de todo mundo. Você Não vai é? lá, Desde você pegar um copo que caiu na rua lá, você tá vendo lá o copo É. jogado. Se você for passar por ele e não pegar, você não tá tendo uma responsabilidade social, Não. né? Então, todo mundo tem que fazer a precisamos sua melhorar parte. nossa cultura, sabe? Acho que precisa melhorar muito nossa mesmo. Nossa, Pessoas exatamente, como O pessoas. Brasil Sim. é ter um país que é maravilhoso. E nós temos potencial, né? Sim. E eu acho que ainda mais Mendonça tem mais potencial, hein? Qualidade de vida. Qualidade de vida de Mendonça é muito boa, sempre foi boa. Todo mundo quer mudar pra cá. Então, pô, a população precisa nos ajudar. Porque a É população o que eu ajudando, sempre digo, cada um fazendo a sua Vai. parte, dá Vai tudo dar tudo muito certo. mais certo. Dá tudo né? certo. Muito mais certo. então é fácil. Coloquei um médico lá, preciso de mais um. Tá faltando água aqui, que não é o problema faltar água. Agora, vê lá o teu consumo de água, se você também não está ajudando, você está jogando água na sua rua, toda hora desperdício na seca, que o lençol freático abaixo, todo mundo sabe. Então não adianta ficar furando Diga-se de passagem, nós temos um lençol freático maravilhoso, Sim, né? é isso. Então, trabalha, vamos pensar na infraestrutura, vamos colaborar. Se for da limpeza pública, que toda pesquisa dá limpeza, concorda? Podemos melhorar a equipe. Agora tem máquinas para isso, né? Uma máquina de... Mas eu Então, digo, a limpeza pública, tipo assim, né? Prédios públicos, à frente da sua casa limpa você, né? Não é assim? Se Hoje- todo mundo pensasse assim, a cidade estaria limpa. Eu vejo assim, começamos lá atrás. O pessoal entende, na hora ninguém está cobrando nada, ninguém quer multar, ninguém quer fazer nada, quer descontar nada. Mas só entender a situação, porque há muitos exageros, é geral o negócio. Sim. Então, o pessoal fala muito da... Como fala? Dos lotes, seu lote particular. Tá sujo. Não, ano de lote, ano de casa tem Mendonça e os condomínios hoje. Porque os condomínios, na realidade, hoje não são condomínios, são bairros de expansão Bairros, urbana É. que pertencem ao município. Sim. Se fosse condomínio, aí o próprio condomínio cuidava. Então, você tem mais, fica pedindo mais trator, pedindo roçadeira, aumentando o caminhão, mas quanto para escavadeira, para atender. Então, pô, lá atrás, o seu lote você tem que cuidar. Eu também Então, acho. qual que foi a intenção lá atrás? A gente colocou e estou reimplantando, né? Não sei se é a palavra certa de novo, É reimplantando. porque a obrigação sua, porque acontece, a gente tem as áreas verdes para cuidar, que são muitas. As Exatamente. avenidas, Sim. a gente tem esse cuidado com a cidade, sabe? Das entradas bem cuidadas. Aí tem hora que falta, pô, ele liga o vereador, Juliano, precisa roçar a entrada. Eu sei que precisa, mas não tem equipamento, às vezes quebra, né? Mas tá atendendo um lote particular. Então, mesmo que paga a taxa, a intenção é você pegar um cara que faz aqui a capina lá do seu lote, que seja particular, para desafogar os maquinários da prefeitura. Que ele vai quebrar menos. Sim. Né? Aí tem entulho nos lotes. Então, esse tipo de educação que passa para a população melhorou bastante, mas falta entender um pouquinho mais da nossa cultura. Mas é isso, é Brasil. Eu tô confiante que Vai mudar. nós estamos melhorando. Né? Graças a Deus. Como ser humano, na verdade, nós Muito estamos contente. melhorando como ser A humano. gente quer te agradecer muito. Eu que agradeço Agradecer vocês. muito a presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando um pouco da tua vida, abrindo a tua vida, né, para a gente e para todos os telespectadores que vão com certeza ver com o maior carinho o sim. nosso programa. A gente está muito esperançosa que esse programa vai dar certo, porque a gente está fazendo sim. com muito carinho, com responsabilidade nesse dia, com seriedade. Exatamente. Já A deu gente- certo. Já deu, é exatamente o que a gente Exatamente. disse, já deu certo. Então é isso, a gente quer te agradecer, pode fazer suas considerações. Muito Não, obrigada mesmo, Agradeço viu? aí, Obrigada parabéns, mesmo. obrigado. Vocês sabem que pode contar comigo, dentro da prefeitura fora, sabe? Essas coisas que é importante, a iniciativa, né? Tudo que é coisa boa, iniciativa, Tem que eu tô começar, dentro né? e feliz estar aqui sim, com o maior prazer. Se puder falar, eu fico aqui, só me dá na Tendo aqui. água. O Álvaro já tá meio com sono. Se Ele fosse já Mas sexta, a cansou. gente ia fazer um churrasco, mas Vamos marcar um próximo. Então, Mas Eu falei, tem que fazer mais um segunda rodada episódio, que senão não vocês- dá tempo de contar tudo. Atende mais uma leva de pessoal aí, na próxima leva, é isso ano que aí. vem a gente faz, né? Exato. E obrigado, parabéns, Cidinha, parabéns a Luísa, a Natália, o Um Lucas. beijo que para tá aí. Natália. Lucas, muito obrigada. Vamos É, trabalhar junto aí, verdade. projetos bons para cidades novas aí, todas as áreas vão estar investindo mais, sempre, né? E é todas as áreas mesmo. Então, estou aqui de portas abertas, e sabe, lá na prefeitura ou na rua, vocês sabem onde que eu moro.
que precisar Com de mim, certeza. né, não tem nada de Amanhã formalidade. cedo a gente vai estar lá na sua casa. Vamos tomar um café lá. Vou tomar um cafezinho, vou bater lá na E porta. vamos fazer a pergunta que não quer calar. Você acha que pode? Acho que pode, sempre. Você acha que pode? Se acha que Você pode, acha que pode? então pode. Então pode.